Fala pessoas, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá, esse é um novo vídeo no nosso canal, gente. Eu tô ficando mais velho, cara, que loucura. Outra coisa, o tema do vídeo hoje é 10 verdades, são 10 verdadezinhas, né? Que sobre os jovens que ninguém tem coragem de falar. E com certeza eu irei falar. Mas lembrando que são 10 verdades, possa ser que tenha algumas coisas que são eu me encaixo. Sim, possa ser umas 9? Pode. Eu acredito que seja umas 5, umas 6. Né? Porque eu também não sou santinho, né? Então a gente não precisa ser santo, santo. A gente precisa ser crente, entendeu? E assim, se você escutar um barulho de galinha, de pessoa batendo, de obra, porque o vizinho do lado tá fazendo obra, o outro inventou de criar. O que que esse cara criou a galinha, moço, do lado, tá? Tipo, é tipo, meu quarto é aqui, é tipo, tem um muro dele. E, tipo, e ele começou. E essa galinha, velho, agora eu entendi. Porque perto de cidade, antigamente não tinha galinha, porque galinha grita muito, faz muita bagunça, tá repreendido. Mas é boa na panela. Tá, é boa na panela, mas bora pro vídeo. Bora pro vídeo, bora pro vídeo. Solta. Cara, vamos lá. Primeiro ponto. 10 verdades sobre os jovens. Vamos lá. Primeiro ponto é, jovem não quer compromisso ministerial. Ou seja, é, por que os jovens não quer compromisso ministerial? Porque ele já entendeu que hoje o líder só lembra dele quando precisa carregar uma cadeira ou cantar em um congresso. Ou seja, eu te amo em Cristo, mas me ajuda aí com essas cadeiras, me ajuda aí com esse som. Então o jovem hoje ele já entendeu essa realidade. Então, aí viu? O que eu falei? Só eu começar a gravar. Ah, o cachorro tá latindo. Ou eu não vou chamar de Satanás, né? Porque às vezes Satanás tá descansando, não tem nem culpa dessa pataquada. Mas é isso, né? Vamos continuar o vídeo com esse barulhinho mesmo, fundo musical, outras vezes. Então, ó, eu nem vou precisar pôr fundo musical, porque o cara já tá batendo lá. Vamos lá. Então, já o primeiro, ou seja, o jovem não quer compromisso ministerial. Segundo, os jovens de hoje são mimados e são egocêntricos. Eles querem ministério, mas não quer ensaio, quer pregar, mas não quer ler Bíblia, quer ser usado, mas não quer ser corrigido. Isso é muito real nos jovens atuais, tá? São jovens egocêntricos, mimados, e assim, quem mimou essa geração? Eu sempre me pergunto, toda vez que eu falo que esses jovens de hoje em dia são mimados e são egocêntricos, eu falo, quem mimou a nossa geração, a minha geração? Eu sempre falo que foi uma falha da geração anterior, porque se elas não tivessem errado, automaticamente a gente não era desse jeito. A gente tem uma parcela de jovens mimado ao ponto de que os jovens aprontam e o pai passa pano, entende? Aí parece que Deus tem que entrar no meio, tum, entendeu? Dar um corte, porque o pai não tá sabendo fazer serviço de pai. E quando a gente fala bem assim, pô, os jovens são mimados, gente, a culpa é dos pais mesmo, tá? Os jovens são egocêntricos, a culpa é do pai, não é igreja não, não é líder não. É seu filho mesmo que não presta e você que é um pai horrível, que não sabe cuidar do seu filho, não sabe ensinar seu filho, entende? E nós está crescendo com esses números aí de jovens muito mimados e são muitos egocêntricos, só pensa nele mesmo, tá? E isso, tipo assim, é, isso também não quer dizer que eu não me encaixo também nesse número não, porque eu acredito que sim, é, eu sou um pouco mimado, na verdade muito, mas assim, não mimado por causa que minha mãe é, mimou e tudo mais. É porque a pessoa tem, às vezes tem que tomar vergonha na cara mesmo. Às vezes o problema pode ser o pai, mas às vezes o problema é o filho mesmo, que é um desgraçado. Né? Claro que isso não se encaixa tipo ao extremo, mas é real. Nossa geração são muitos mimados e assim, egocêntrico pra caramba, só quer ouvir a parte dele, tudo é ele, tudo mais. Olha que dourado, entende? De mamãe, papai, titia, tio e vovô e vovó.
Terceiro ponto, jovem odeia conselho de gente mais velha, tá? Porque sempre vem com, na minha época era assim. Pois é, irmão. Na sua época, na sua época, nem Wi-Fi tinha, mano. Nem Wi-Fi tinha. Cara, isso é uma loucura, sabe por quê? É, bom, porque realmente jovens odeiam conselho de pessoas mais velhas, porque toda vez que as pessoas mais velhas vêm comparar, ou na verdade vêm dar conselho, eles dão um conselho com comparação. E tipo, parece que tem meio que um confronto de geração, tipo, eu lembro que meu avô, quando me dava algum conselho, ou minha avó me dava um conselho, ela sempre falava, pô, na sua idade eu fazia isso, na sua, entende? E tipo, e nós jovens já entende de outra forma, nós entende, pô, eu não quero saber da sua época, entendeu? Eu tô vivendo a minha época. Mas só que a gente não pode fazer isso porque a gente ia apanhar, né? Óbvio. Mas é meio que isso. E tipo, quando o tempo muda, o tempo passa, pô, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O negócio, tipo, se você ou você dá o conselho ou você joga o cara pra merda, entende? É um conselho ou é uma, uma surra misteriosa, uma. Como é que fala? É quando a pessoa tá um esculacho misterioso, porque os senhores mais velhos são assim mesmo, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque também eles falam as verdades que são verdade. Então é bom ouvir. Ouve pai, mãe, vô e vó, e menos irmão, que irmão é chato pra caramba. Vamos lá, quarto ponto. Jovem não vai pra escola dominical. E tipo assim, é, esse ponto aí, jovem não gosta de escola dominical. Ponto. Poxa, realmente, jovem não gosta de escola dominical. Na verdade, jovem não gosta de aprender. Mas tem um porém, tá? O jovem, ele não gosta de ir para a escola dominical, não é porque tem outra agenda, tá? É porque é chato mesmo, tá? As escolas dominicais hoje são muito ruins, professores mal qualificados, é, uma escola mal dirigida, entende? A escola dominical hoje são bem ruins. E eu posso falar isso porque eu tenho certeza. E a maioria só vai quando o professor promete algum cafezinho ou algo do tipo, entende? Ah, um sorteio, ah, sei lá o quê. Pô, as escolas dominicais ultimamente elas são bem péssimas, tá? Comparado antigamente é muito, muito péssima mesmo. Então, tipo, isso é uma verdade, uma realidade. Por isso que o jovem não vai de escola dominical, o jovem não vai de escola dominical, o jovem não vai. Ponto. Sabe por quê? Porque a escola é ruim, é péssima, é tipo, professor, tudo ruim. E só a revista até que é boa, entende? Só que a gente precisa, tipo, treinar mais os professores, digamos. Cara, velho. Ela tá batendo, não sei nem aonde, tá indo, tipo, o som do martelo que tá batendo tá indo pra, sei lá, a 20ª estratosfera da Terra. De tão alto que tá. E parece que, tipo assim, o teu punho de audição parece que tá entrando aqui, ó, e ficando aqui. O filisteu. Continuando, o quinto. Pô, jovem não confia na liderança. Cara, eu vou explicar pra você esse ponto. O jovem não confia mais em liderança mesmo, tá? E assim, por que o jovem não confia mais em liderança? Cara, o jovem não confia em liderança porque os líderes são ruins, tá? E além do líder ser ruim, é porque, tipo, tudo que fala, outro dia o pastor já sabe, entende? Tem líder que é quase um zap zap celestial. Poxa, entrega tudo, literalmente. Literalmente o líder entrega tudo. Cara, já aconteceu isso comigo, tá? Literalmente eu conversar uma coisa com o líder e no outro dia, tipo, outra pessoa tá sabendo que era amigo do líder e blá 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 blá. Já aconteceu isso comigo. E eu, cara, pô, claro que eu fui tirar satisfação com o líder, né? Porque se eu contei com ele, não era pra ele, né? Não era pra ele contar pro outro. Já aconteceu isso comigo. E hoje em dia isso é tão comum acontecer que os jovens hoje perdeu, tipo, a confiança na liderança. E não é nem porque, tipo, o líder possa ser ruim. É porque, tipo, o cara já, o camarada jovem já tá tão assim, entendeu? Abatido, que não confia mais. E não tem o que você faça que confie, entendeu? Que você faça pra ele pra ele confiar em você. Porque já foi um negócio quebrado antigamente, entendeu? É só na oração mesmo. E o jovem quebrantado e tudo mais. Então tem tudo isso. Segundo, sexto ponto. Não existe divisão
entre meninos no conjunto. Pô, só entre meninas, cara, isso é muito real. Vamos lá, por quê? Cara, é, 80%, na verdade quase 100%, isso é uma experiência que eu tive, que na verdade 100% dos jovens, é, quando tá brigado, algo do tipo, são brigas de meninas, entendi. São as meninas que discutem e tudo mais. Os jovens, os meninos, tipo, entre eles, estão tudo unidos, as meninas já são tudo, entendeu? Tem isso também, isso é verdade. Sétimo ponto, pô, jovem ama congresso, tá? Mas não ama compromisso. Isso é muito fato. Só que assim, cara, o jovem gosta muito de congresso. Mas isso é tão problemático porque assim, no domingo, tipo, o fogo tá caindo, entende? Tipo, e puro fogo, sei lá o que, chorando, quebrantado, mas na segunda, cara, pô, na segunda, ou na escola dominical, pô, no Espírito Santo eu acho histórico, entendeu? Você vai olhar no histórico, o Espírito Santo, tá entendendo? Porque, tipo, o jovem gosta desse negócio de pulo, de movimento, mas não gosta de compromisso. Isso é uma pura realidade, isso é tão real, é, que o jovem está tão empenhado eh, em movimentos, tal, que tipo, que você não vê mais jovens numa oração, na escola dominical, num culto de ensino, você não vê, tipo, jovens ser batizado com o Espírito Santo, isso é tão pesado, entende? Mas acontece. Ó, aí começou. Comecei a gravar o vídeo, tá, o cara começou a bater, a galinha começou a cantar, o cachorro começou a latir, e agora tá passando um carro de som, velho. Oh, meu Deus, mas vamos continuar, pô. Jovem fala que está firme, mas vive por emoções. Um dia tá no monte chorando e outro dia tá postando dancinha nos rios com a legenda. Deus sabe do meu coração, cara, isso é muito pesado. É por quê? Porque assim, vamos falar nós, que eu me incluo nessa questão de jovem. Não que eu seja assim, ó. Os jovens atuais hoje vivem um tipo de emoções, tipo, você não sabe. "Ah, que negócio feio é esse que apareceu na sua TV agora, no seu celular? Cara, ó, os jovens, ele vive um dia, tipo, pô, um dia ele tá lá num pé de choradeira, entende? Já viu o pé de choradeira? Não estou inventando agora esse nome. Então ele vive nesse pé de choradeira, chora, sei lá o quê. E no outro dia, cara, o cara tá animado, e, tipo, isso é natural do jovem. Mas só que são emoções que às vezes pode atrapalhar muito, tá? A vida do jovem, porque ele não sabe comunicar. Lembra que eu falei que o jovem não confia no líder? Então tem toda essa questão, tipo, se eu como jovem, aqui para mim, se eu como jovem, eu não confio no meu líder, então automaticamente eu não vou conseguir conversar com ele, é, ter aquele sentimento, entendeu? De você chegar, pô, se você estiver precisando, entende? De você conversar com o líder. A gente não vai ter isso, por quê? Porque a gente não confia em vocês, entende? 9 pontos. Jovem não quer ser discipulado, quer ser destaque, quer microfone, quer luz, visibilidade. Na hora de limpar a igreja, todo mundo chama, né? Todo mundo some, na verdade, né? Até o chamado some, né? O cara nasceu para cantar, limpou a igreja, some. Apareceu até flash. Então, cara, isso é muito real, porque às vezes a gente acha que, pô, o chamado, pô, nossa chamada às vezes está nas mínimas coisas que a gente não consegue ver. E assim, os jovens hoje, ele não quer ser discipulado, não quer ser ensinado, cara. Eu vi, tipo, eu já vi história, na verdade eu já vivi, tá? Essa questão assim de ver pessoa que tinha sido acabado de passar por um discipulado e tipo num domingo, às 16 horas, às 15 horas por aí. E, tipo, num culto à noite já tá fazendo tudo ao contrário. Então isso acontece. São jovens que não quer ser ensinado, mas quer se aparecer, entendeu? Quer visibilidade, quer luz, quer glitter. Quer glitter. Eu falo que quer glitter. E o 10º ponto, e pode ser o último, tomara que seja o último,
jovem não aceita correção. Isso é verdade. Só profecia boa se o profeta falar, pô, Deus vai te usar. Pô, glória a Deus, papapá, mas se Deus falar, tu tem que mudar, poxa, tá me julgando, né, irmão? Acontece muito, por quê? Porque o jovem hoje em dia não aceita correção. Assim, cara, não é que o jovem não aceita tão correção assim, tá? Tem um parênteses nisso, porque, por exemplo, pô, o jovem não aceita correção, ponto. Isso é real, o jovem não aceita correção. Só que, tipo, o jovem pensando com a cabeça de jovem, o jovem vai analisar quem está corrigindo ele. Dependendo da pessoa, esquece, ele não vai aceitar mesmo, tá? Isso acontece muito. E não é porque, tipo, o jovem pode ser soberbo ou tudo mais, é porque o cara que tá corrigindo ele não tirou o cisco do olho dele mesmo, entendeu? Tipo, e o último extrinha bônus, né, que eu sempre coloco é, tipo, é, tem jovens que oram muito assim, pô, o Senhor me leva para nações, tudo mais. Mas, tipo, não aguenta, tipo, 10 minutos de intercessão. Tipo, você vai, não aguenta 10 minutos orando. Você chega na igreja mais cedo, não tem jovem. Tem jovem tudo para baixo. E isso acontece muito também nos dias atuais. Infelizmente, felizmente. Então são esses os 11 verdades dos jovens, tá? Atuais. E assim, cara, deixa o seu like. Parece que eu tô com sono, né? Realmente eu tô com sono. E até breve, até breve. Uhul. Ó, só lembrando que eu não vou colocar mais, antes que você fala, eu não vou colocar mais nos próximos vídeos, tá, vinheta. Tipo, fiz o vídeo e postei, entende? Eu vou tirar essas vinhetas, por quê? Porque vai ficar mais fácil pra mim postar, entende? Ah, Renan, mas o vídeo fica mais organizado? Não, precisa não, desse negócio não, só precisa de informação e nós ficar brincando aqui mesmo, beleza? Tchau pra vocês.